Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre essa questão do messianismo político. O Brasil teve casos de messianismo político, por exemplo, no caso da Guerra de Canudos, e aqui em Santa Catarina, o caso da Guerra do Contestado. O messianismo, ele acredita no seu grande líder, ou na volta do seu grande líder, como foi o caso aqui da Guerra do Contestado. O grande líder era o João Maria e o último deles foi o José Maria. Então todo aquele povo ali do Contestado, eles viviam esquecidos pela República e queriam de volta o quê? Queriam de volta a monarquia. Como é que é essa questão do messianismo hoje no Brasil? Voltou o messianismo de novo no Brasil. E é ao contrário da Guerra do Contestado, porque na Guerra do Contestado, os caboclos da região do Contestado, eles eram rústicos, eles eram pessoas sem cultura. Então eles dependiam de um grande líder, no caso um grande líder religioso, que colocou em alerta as forças oficiais do estado de Santa Catarina e do Paraná, e depois as forças oficiais do Rio de Janeiro. Então, para quem não conhece a história da Guerra do Contestado, eu aconselho ler. Só que agora é o seguinte, a gente está vivendo um messianismo na política brasileira, mas não é um messianismo dos mais pobres, dos mais carentes. Não, é um messianismo orquestrado por uma elite. Uma elite insatisfeita com o resultado das últimas eleições para presidente da República. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil? Hoje existe dois tipos de informação. A mídia tradicional, a mídia corporativa, das grandes redes de televisão e de rádio do Brasil, a grande imprensa. E existe a mídia subterrânea, através da internet, através do WhatsApp, através do YouTube. Isso é compartilhado por vários segmentos da sociedade. E esses segmentos da sociedade que estão no subterrâneo, que consomem essas informações via TikTok, né? Eles não aceitam mais a informação que vem da grande mídia. A grande mídia, em parte, tem culpa. A grande mídia tem, em parte, culpa porque ela também propagandeou, ela difundiu muitas coisas erradas, né? Muita desinformação. Só que ao mesmo tempo essa mídia, ela não veio pedir desculpa para aqueles que ela prejudicou. Seria muito importante, muitos desses problemas que estão aí acontecendo no Brasil seriam eliminados se a grande mídia, os grandes jornalistas fizessem uma meia-culpa. Nós erramos nesse caso aqui, nós assumimos nossa culpa aqui, nós erramos, né? A Rede Globo fez isso em relação ao golpe de 64, mas fez isso depois de 30 anos. Aí o estrago já tinha sido feito, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, do golpe de 64, que até o ex-presidente Juscelino Kubitschek, ele apoiou o golpe de 64, acreditando que iria haver uma eleição já em 1965. E nunca ocorreu essa eleição. A eleição só ocorreu de novo, a primeira eleição para presidente, depois do golpe de 64, só em 1989. Né? Então o que está acontecendo hoje no Brasil
é que essas pessoas lideradas pela extrema-direita, elas estão contestando o sistema. Elas estão contestando as instituições democráticas, as instituições representativas do Brasil. Mas o que pode acontecer quando essa extrema-direita que está liderando essas manifestações, qual que é o objetivo dela? O objetivo dessas manifestações lideradas pela extrema-direita é derrubar essas instituições que estão garantindo o processo democrático no Brasil. Então, por essa extrema-direita não acreditar no processo democrático brasileiro, ela se acha no direito de derrubar, de ir contra. Então é aí que mora o grande perigo desses momentos, desse atual momento que a gente vivencia no Brasil. E então isso que a gente está vivenciando hoje no Brasil é novamente um messianismo da classe média, da classe alta, da extrema direita. É uma coisa muito perigosa que já aconteceu em outros momentos da história. Aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, né? E aconteceu no Brasil em 64. Então, você pode até perdoar, você pode até entender muitas pessoas que estão indo para essa manifestação por elas não dominarem, não conhecerem a história do nosso país, a história recente do nosso país. Mas quando você vê políticos, quando você vê jornalistas, intelectuais defendendo isso que está acontecendo no Brasil, isso é preocupante. Isso é muito preocupante, né? Então o que está em jogo hoje no Brasil é um descrédito às instituições. Mas ontem, por exemplo, eu estava assisti 2 vídeos que estão no YouTube do professor Olavo de Carvalho. Depois até eu vou colocar aqui para vocês. Né? Caiu um pouquinho aqui o celular. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Ele coloca o seguinte, ele coloca que a esquerda, no primeiro vídeo, acho que foi para Jovem Pan, ele diz que a esquerda deveria aceitar o resultado da eleição de 2018. Mas ao mesmo tempo, nesse vídeo, ele fala o seguinte, que o presidente Bolsonaro, ele não estava prestando atenção na administração dele e que poderia colocar em risco a reeleição dele. Isso quem colocou foi o falecido professor Olavo de Carvalho, que todo mundo sabe que é o guru da direita no Brasil, da extrema direita no Brasil. Ele colocou isso. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que a esquerda voltou a conquistar a presidência do Brasil através do presidente Lula. Então, esses erros apontados por Olavo de Carvalho realmente ocorreram no governo Bolsonaro. E Bolsonaro não deu ouvido, né? Ele continuou errando em algumas medidas e o que acabou o quê? Acabou favorecendo de novo a ida de Lula à presidência do Brasil. Esse aqui é o comentário de hoje, mas eu volto em outro momento com outro comentário.